Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estatística Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje nós iremos nos aprofundar no tema das geons no pacote ggplot. Nós iremos ver geom para uma variável contínua e uma discreta, para duas variáveis contínuas e duas discretas, e para uma variável discreta e outra contínua. Nós iremos ver também a junção de geons, ou seja, utilizar mais de uma geom para resolver algum problema, algum case que a gente tem. Certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o RStudio. Então, aqui eu já abri o RStudio. Então, vamos começar. Geom para uma variável contínua. Lembrando que isso não significa que essa geom só pode ser utilizada para quando tiver apenas uma variável contínua. Não, é um exemplo que dá para se trabalhar bem quando nós tivermos uma variável contínua, ok? Então, o gráfico de áreas, vamos continuar trabalhando com os dados de milhas por galão, ou seja, o consumo de combustível, né? E o nosso foco, a nossa variável contínua, é o gasto médio na cidade, certo? Do carro na cidade. Na geom área, nós precisamos colocar o stat robin por padrão, e esse alfa é opcional e eu vou mostrar o que ele modifica no nosso gráfico. Então vamos dar um zoom aqui para ver. Esse é o nosso gráfico de área. E se eu modificar o alfa, por exemplo, colocar meio, vocês vão ver que o preenchimento do gráfico ficará mais suave. Isso é muito útil quando tivermos vários gráficos plotados no mesmo lugar, tá bom? Então vamos dar sequência, gráficos da função densidade, os mesmos dados. Ele apresenta a linha de densidade, da função densidade. Ok? E por último, o histograma. Com os mesmos dados, esse beamwidth ele seria o valor da amplitude da classe. Bom, e esse valor você pode aumentar, colocando um limite, uma amplitude, né, de classe maior, ou você pode diminuir também, certo? É da sua escolha. Aqui, vamos deixar 5. Uma variável discreta. Quando tivermos uma variável discreta, um bom gráfico é o gráfico de barras. Certo? Nossa variável aqui seria tração, tipo de tração do carro. E aí a gente pode ver tração 4x4, tração frontal ou dianteira e tração traseira, tá bom? E aí a quantidade de carros que tem esse tipo de tração. Beleza? Bom, para duas variáveis e as duas sendo contínuas, nós temos o gráfico ggplot, que ele vai medir a distribuição das probabilidades, mostrando os quantis ou os quartis da função, 25%, 50% e 75%, certo? Comparando as duas probabilidades. E os dados contínuos que eu utilizei foram o gasto médio na cidade e o gasto médio na estrada ou rodovia, como você preferiu o nome, certo? Temos também o gráfico de pontos, que aí ele vai comparar quanto que o carro faz na cidade e quanto que o carro faz na rodovia, certo? E como a gente falou, temos também o geom de suavização, que é esse geom smooth. Aqui, vale a dica, se você não pôr o método que você quiser, ele vai fazer pelo método Lewis. Eu vou mostrar para vocês. Ó, o R vai escrever para a gente, que seria regressão polinomial local, tá bom? Mas como nós estamos interessados no método de regressão linear, o gráfico de Lewis, mas como a gente pode perceber que isso não é linear, né? Então vamos fazer com o método linear. E aí sim, a gente vê o método linear. Se você perceber, essa linha cinza, ele mostra o erro padrão, certo? Você pode tirar essa linha também colocando SE, que é erro padrão em inglês, Standard Error, igual a false.
Ou você escreve false, ou só colocar o F maiúsculo. E aí vocês vão perceber que essa linha não existe mais. Esse sombreado, né? Esse sombreado cinza não existe mais. Certo? Agora, para duas variáveis, sendo a primeira discreta e a segunda contínua, nós temos o clássico boxplot, que aqui ele vai mostrar os quartis, né? E aqui no meio seria a mediana. Os nossos dados estão separados em combustível gasto médio na rodovia e o tipo de carro. Se é um minivan, se é subcompacto, se é compacto, 2 lugares, SUV e assim por diante. E para cada classe ele fez um boxplot. Lembrando que esses pontos fora do boxplot seriam os outliers. Certo? E temos também o gráfico de violino, que é bem parecido com o boxplot, porém ele apresenta larguras diferentes dependendo da quantidade de dados que você tem naquela região, tá? E por último, quando temos duas variáveis discretas, é o gráfico count, que ele vai nos dar, no caso aqui as variáveis discretas são o tipo de combustível e a classe do carro. E nós podemos observar que conforme o tamanho daquele grupo, apresenta-se um círculo maior, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as GEONs em conjuntos, né? Para os nossos dados, que são informações de garotos de Oxford da Inglaterra, será necessário baixar essa biblioteca. E para a gente saber o que contém nesses dados, né? São sujeitos, que seriam os homens, a idade. Essa idade está padronizada, tá bom? Para transformar essa variável contínua em discreta. Altura. Nessa ocasião, seria o balanceamento por ter transformado a idade em uma variável padronizada, certo? Então, vamos utilizar a GEON de pontos com a linha. Então, aqui é os dados, a idade e a altura do garoto. E aqui a gente separou esse grupo, seria para unir informações. Só que como está por sujeito, cada pessoa, cada homem no caso, vai ter o seu GEON de pontos e o seu GEON de linhas. Vamos ver e aí eu vou fazer essa comparação se não tivesse isso. Aqui, como vocês podem ver, ó, esse garoto aqui fica bem explícito. A linha só conecta com as informações dele. Se eu não pôr isso, olha como ficará. Ele vai conectar os pontos de maneira da esquerda para a direita. Por isso que a gente separa por sujeito, no caso por homem, certo? Bom, agora falando sobre linhas e suavizações. Pedimos o método de regressão linear. Como vocês podem ver, ó, vou abrir. Para cada homem, o R nos deu uma linha de regressão linear, certo? Mas se eu não quisesse para cada homem, sim para o conjunto todo, aí a gente teria que tirar essa informação do grupo separado por sujeito, porque sempre quando a gente põe a informação na primeira linha do ggplot, do código, ele vai aplicar para todas as linhas sucessoras, certo? Então, se você põe só na linha que você tem interesse, essa separação, nesse exemplo de homens, só será feita na GEON de linhas. Vamos ver como vai ficar. Aí, como eu falei, ele continuou separando as linhas por homens, porém o método de regressão linear, ele deu para o conjunto geral, né? Esse size é o tamanho da linha, você pode diminuir ou aumentar também, certo? A gente pode deixar o boxplot também, com o conjunto de linhas. Como eu falei, tá vendo que a linha, ela fez como se fosse o nosso primeiro exemplo sem a separação por grupos, né? Ela fez a linha da esquerda para a direita e não nos deu nenhuma informação relevante, certo? Agora, se a gente pôr o GEON de linhas separando por homem,
a gente vai ver que o Boxplot nos dará mais informações. Veremos os dados dos homens em cima do Boxplot. Vocês podem pensar, nossa, mas está tão poluído esse gráfico, né? A gente pode diminuir essa poluição alterando o nosso alfa, como eu falei anteriormente no vídeo. Por exemplo, se eu colocar meio, você vê que a linha já ficou mais fraca. Ó, já está bem mais fraca. Você pode ir diminuindo. Você vê que a linha ficou ainda mais fraca. Bom, e aqui está algumas referências que eu utilizei para fazer este vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais conosco. Peço que vocês curtem, comentem e compartilhem para ajudar o canal.